Jabesmar, é você que está aí? O que você está fazendo aqui? Jabesmar, fica de pé para te apresentar. Vem aqui na frente, vem aqui, vem aqui. Aí você sai na filmagem lá, dá um tchau para todo mundo. Vem aqui, vem aqui. Sobe aqui, sobe aqui. Esse é o Jabesmar, meu velho amigo, de muitos anos. Meu querido. Jabesmar, nós estudamos juntos, né? Trabalhamos, estudamos juntos por muitos anos. Ele mora em Vila Velha, no Espírito Santo. Eu não sei o que ele está fazendo aqui hoje, né? A gente vai orando para Deus nos livrar do mal, mas não tem resposta sempre, né? Mas ele está aqui com a gente. Jabesmar é muito querido meu, amigo pessoal de longa data, um irmão mesmo, aquele amigo que é mais chegado que um irmão, o Jabesmar, de muitos anos já. E ele é casado, você tem uma filhinha, duas meninas, né? São duas meninas. E quando eu vou eventualmente para o Espírito Santo, Vila Velha, aquela região, fico hospedado na casa dele lá, uma casa enorme lá, a família toda dele lá. Ele é pastor, pastoreia lá a Igreja dos Irmãos, né? Atua como pastor na Igreja dos Irmãos. Jabesmar ficou gravemente doente alguns anos atrás, uma doença gravíssima, que de cura difícil e rara, mas o Senhor teve misericórdia e curou Jabesmar. Porque eu não sei também. Também não sei porquê, mas curou você, né? E ele está totalmente recuperado. Os remédios que ele tomou, remédios fortíssimos, um tratamento longo, mas o Senhor abençoou. A expectativa de cura não era lá das maiores, mas Deus teve misericórdia e o curou. E ele já está curado já há quanto tempo já? 7 anos? 2006. 6 anos já, né? Desde 2006. Desde 2006, 7 anos já, isso? Não, 10 anos já, né? 10 anos já. 10 anos que ele está curado já, e Deus abençoou e tem confirmado aí a sua cura, e é uma alegria ter o Jabesmar aqui com a gente hoje. Vou pedir para você orar pelo sermão agora, você pode orar por mim? Posso. Para que Deus abençoe, e depois, irmãos, deem um abraço aí no meu velho amigo, o Jabesmar, né? Jabesmar, né? A gente chama de Jabesmar, brincadeira nossa assim, mas o Jabesmar, pastor da Igreja dos Irmãos, lá em Vila Velha, ele vai orar agora pelo nosso sermão. Jabesmar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela graça de podermos ouvir a Tua palavra. Nós te louvamos, Pai, porque é um privilégio que nós temos de poder ser ensinados na Tua palavra, Pai. Rogamos por cada um de nós que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, que o Teu Espírito atue poderosamente, nos dando clareza, Pai, que essa palavra venha ao encontro das nossas necessidades, venha corrigir aquilo que está equivocado, venha nos relembrar talvez de algo que nós sabemos, mas temos esquecido. E pelo Marcos, ó Pai, o Teu servo, que o Senhor também esteja iluminando a sua mente, o seu coração, dando a ele sabedoria para transmitir aquilo que o Senhor já falou com ele, Pai. Nos abençoa com esta palavra, porque o que há de mais precioso nessa vida, Pai, é ouvir a Tua palavra e ser capacitado pelo Teu Espírito para obedecer-lhe. É isso que nós te rogamos. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Jabesmar. Irmãos, vamos então abrir a nossa Bíblia em Gênesis 2. Nós temos exposto esse capítulo 2 de Gênesis. Os irmãos têm acompanhado ao longo já de várias semanas a exposição do capítulo. É um capítulo longo e, por causa disso, eu acho que esse já é o 4º ou 5º sermão que eu estou fazendo nesse capítulo aqui. Mas eu falei para vocês, no início da exposição do capítulo 2 de Gênesis, eu falei para vocês sobre a existência de um descanso completo. E nós falamos sobre isso, sobre a existência de um descanso completo, quando nós expusemos os versículos 1 a 3 de Gênesis 2. E os irmãos participaram, fizeram suas anotações, nós vimos aí, o esboço está sendo mostrado aí atrás, aí na tela, e os irmãos participaram disso e aprenderam conosco aqui acerca disso, estabelecimento de um descanso completo. Depois nós vimos o estabelecimento de um ambiente completo, nos versículos 4 a 17.
nós dividimos essa parte maior, essa seção maior do capítulo em duas partes. Uma parte que fala sobre o fato de que a falta do ser humano é suprida, nos versículos 4 a 7, e a segunda parte que fala que a falta de um lugar específico para viver é suprida, nos versículos 8 a 17. E prosseguimos expondo esse trecho grande. Os irmãos acompanharam, estiveram aí conosco ao longo dessas semanas todas, e chegamos na terceira parte, na terceira sessão desse capítulo, que foi intitulado por nós, essa terceira sessão, foi intitulada por nós como a provisão para um relacionamento completo. E nós começamos a falar sobre esse assunto. Nós começamos a falamos sobre o versículo 18, e seguimos aí, fomos em frente, chegando até quase ao final do trecho. Mas isso já faz, acho que umas 2 semanas, porque não pude dar continuidade, tive que interromper por causa do congresso que houve também, e outras coisas também, então não deu para dar continuidade. Mas enfim, os irmãos devem se lembrar de algumas coisas que eu disse quando comecei a falar sobre esse assunto, a provisão para um relacionamento completo, nos versículos 18 a 24. É importante essa sessão. Essa sessão é importante porque ela diz respeito à família. Diz respeito, fala sobre casamento. É importante para os casais casados, aqueles que estão aqui que são casados, é importante que aprendam com essa sessão. E fiquem bastante atentos para os princípios que emanam desse trecho que vamos expor agora. E aqueles que não são casados, é importante que aprendam também, porque vão se casar um dia, se o Senhor assim permitir. Vão se casar um dia, e é necessário que entrem para o casamento com elementos que lhes deem estrutura para manter um relacionamento de tamanha importância como o relacionamento que está envolvido no matrimônio. Os irmãos devem se lembrar, quando eu comentei o capítulo 18, o versículo 18 do capítulo 2, eu falei sobre o quanto o trecho dá ênfase à criação da mulher, mostrando a importância da mulher. Na realidade, eu disse para os irmãos também, que já no capítulo 1, o autor de Gênesis, Moisés, movido pelo Espírito Santo, já havia realçado a importância da mulher ao dizer para ela, ao mostrar Deus dando a ela a ordem de dominar toda a criação com o seu marido. A ordem de procriação e a ordem de domínio sobre todo o universo foram ordens dadas ao homem e à mulher. E eu disse a vocês que a mulher, ela deve participar disso, do cumprimento dessas ordens. Obviamente, a ordem da procriação, sem ela isso é impossível, e também o domínio sobre o universo. O único fator, o único elemento, o único item do universo que a mulher não pode dominar é o seu marido. E eu até brinquei com os irmãos dizendo, e esse é o único elemento que ela quer dominar. Ela não quer dominar o universo. Ela não quer dominar as estrelas e nada, ela quer dominar o marido. Mas é precisamente esse elemento que nós aprendemos na Escritura, no livro de Gênesis, que ela não deve dominar. Tudo mais, ela pode dominar sem problema nenhum. Nós aprendemos isso, nós aprendemos também a importância da mulher a partir da própria característica intrínseca presente aqui no texto, quando nós vemos Deus agindo continuamente, Deus falando, Deus levando, fazendo com que o homem adormeça, Deus fazendo a mulher. Nós temos uma atuação intensa, vários verbos conectados à ação divina, à ação de Deus na criação da mulher. E essa descrição tão rica nesses verbos em que Deus é o agente, mostra a importância da mulher na narrativa. O texto diz, na sequência, no versículo 18, o texto diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu destaquei que
ao dizer não é bom que o homem esteja só, Deus fez o homem para ser alguém que partilhe com alguém as suas percepções no campo intelectual, no campo emocional. O homem deve ser, e foi criado para ser um ser sociável, que se comunica, que se relaciona. E o que é interessante notar nessa narrativa é que o homem pode se comunicar e se relacionar com Deus. No entanto, é curioso notar que o relacionamento do homem com Deus, mesmo antes da queda, não supre essa necessidade que a criação da mulher supriu. Isso é muito curioso. Não é bom que o homem esteja só, diz o texto. Isso poderia ser suprido pelo relacionamento com o próprio Criador. Ele não se sentir sozinho, relacionando-se com um ser pessoal, o próprio Deus. Mas o Senhor não preenche essa lacuna no coração do homem. O Senhor, Ele próprio, ele se priva de preencher essa lacuna no coração, esse vazio de solidão no coração do homem. E Ele reserva o papel de preenchedor desse vazio no coração do homem, Ele reserva para o cônjuge. É por isso que mesmo quando nós somos crentes, e o nosso relacionamento com o cônjuge não está bem, nós nos sentimos tão mal. É porque existe uma lacuna, existe um espaço que Deus reservou para o cônjuge preencher. Nem ele quis preencher isso. Ele percebeu esse espaço, olhou para esse espaço e disse: esse espaço não deve existir. Ele poderia preenchê-lo, mas ele diz: não, eu não vou preencher. Eu vou preencher tudo mais, mas esse espaço está reservado para o cônjuge. E o cônjuge deverá preencher esse espaço. Isso eleva a importância do cônjuge a um grau altíssimo. E os cônjuges devem ter noção disso, da sua importância no suprimento do vazio que pode haver no coração do seu consorte. Deve ter consciência disso. O Senhor elevou o papel do cônjuge a um grau elevadíssimo, altíssimo, dizendo: eu quero que o cônjuge preencha esse espaço, e eu não vou preencher esse espaço eu mesmo, eu vou deixar para o cônjuge preencher. E assim o Senhor fez. Os cônjuges devem aprender isso, e devem se preocupar com isso, porque o Senhor lhes deu uma função nobilíssima, que só eles podem preencher, que só eles podem realizar. E todos os cônjuges cristãos devem aprender com isso, se preocupar com isso e buscar isso. Fazer com que o seu cônjuge, o seu consorte, o seu esposo, a sua esposa, não se sintam sós. O seu marido não pode se sentir sozinho, minha irmã. Não pode. Você deve fazer com que ele se sinta preenchido em sua solidão. A sua esposa, meu irmão, não pode se sentir sozinha. Você tem o dever, e o Senhor lhe dá essa capacitação. Você tem o dever de fazer com que ela se sinta preenchida em sua eventual solidão. O texto prossegue dizendo: far-lhe-ei uma auxiliadora. Nós dissemos que é interessante notar isso, porque a pessoa que é usada aqui não é a primeira do plural, como acontece em outros momentos na narrativa. Nos outros momentos da narrativa, Deus usa a primeira do plural: façamos o homem à nossa imagem. E assim é que o Senhor fala. Mas aqui não, aqui ele usa a primeira pessoa do singular: eu farei uma auxiliadora. É mais próximo. É algo que indica um envolvimento mais intenso do Senhor na criação da mulher. Com isso, o escritor, de maneira inteligente e sutil, ele vai transmitindo a ideia ao leitor, nas entrelinhas, ele vai transmitindo a ideia de que a mulher é uma obra-prima especial. Eu não estou aqui querendo enaltecer as mulheres, estou sendo apenas honesto
com aquilo que o texto realmente diz. E o escritor quer realmente transmitir essa ideia. A construção da mulher, a criação da mulher, tem na narrativa aspectos extremamente singulares. E os irmãos verão isso em outros elementos que eu vou apontar aqui. E ele diz: far-lhe-ei, primeira pessoa do singular, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Nós falamos sobre isso. Quando dizemos uma auxiliadora que lhe seja idônea, é necessário perceber que na palavra auxiliadora existe implícita a ideia de uma diferença da mulher em relação ao homem. A mulher não é a chefe do homem, a dominadora do homem, não. Ela é a auxiliadora. Nós estamos falando sobre a provisão para um relacionamento completo. E se você quiser, você que é casado, você que é casada, vocês que querem se casar, se quiserem construir um relacionamento completo que satisfaz, que seja livre de conflitos e frustrações, é necessário entender essa distinção que o mundo não entende, por isso o mundo tem suas famílias desabando, tem seus casamentos desabando. E a distinção é essa: o marido é o cabeça da mulher. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, ele realça isso. O marido é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça do homem. Nós temos que aprender isso, temos que vivenciar isso em nossos lares. E nós temos isso implícito aqui: a mulher é a auxiliadora do homem. E nós comentamos também, quando falamos sobre isso, nós dissemos que a palavra auxiliadora, ela não tem na Bíblia o sentido negativo ou um senso de diminuição que nós temos na nossa língua, não. Na Bíblia, no Pentateuco em especial, o próprio Deus é chamado de auxiliador. Então não faz sentido achar que a palavra auxiliador é uma palavra que diminui a mulher, muito pelo contrário. É uma palavra que a exalta, porque o próprio Deus aplica a si mesmo essa palavra. Ele se chama de o auxiliador. E mais, a auxiliadora não é somente alguém que ajuda nos afazeres diários e nos trabalhos comuns da vida, não. Na Bíblia, a auxiliadora ou o auxiliador é alguém que se envolve inclusive em proteger. É como alguém que realiza a função de um escudo. Ou seja, a mulher deve se envolver, inclusive, na proteção do homem. Ela o guarda, ela o protege, ela atua como um escudo na frente dele, livrando de perigos, ajudando nos momentos em que ele está cansado e fragilizado. São os momentos em que ela poderá levantá-lo, se colocar na frente entre ele e o mal que o acomete. Isso é ser uma auxiliadora. Isso está envolvido também na definição de uma auxiliadora. Quando eu estava doente, não podia andar, não tinha forças para andar, a Simone me escorava. Ela era a minha bengala viva, a minha muleta viva. Eu ali sem poder caminhar, cansado ali, sem forças. E ela então, ela ia ao meu lado, carregando as minhas sondas, andando pelos corredores frios junto comigo, à noite, sozinhos ali, e andando ali. O que ela estava fazendo naquele instante, naquele momento difícil, de dor, de sofrimento, de medo, de solidão? Ela estava sendo a minha auxiliadora, estava me ajudando, era o meu escudo, a minha muleta, e caminhava ali comigo, e cuidava de mim, e velava por mim. Quando eu abria meus olhos na escuridão, quem eu via? Eu via minha esposa prostrada aos pés da minha cama, clamando, chorando, orando, pedindo: Senhor, socorre o meu marido. Ela era o meu escudo.
Ela se colocava entre o pastor Marcos e Deus, intercedendo, sofrendo, chorando e me auxiliando. Era a auxiliadora. Meu Deus! Existe algo que diminui uma mulher assim? O que o mundo fez com isso? O que o mundo fez com essa figura magnífica? O mundo a destruiu e a transformou numa tola. Foi o que o mundo fez. A mulher deve ser essa figura, essa auxiliadora, que ajuda, que protege. Ela é diferente do homem, sim, em suas funções. Ela não é a chefe do homem, ela o auxilia. Mas o texto também diz na sequência, ela é uma auxiliadora que lhe é idônea. Ela se iguala a ele. Ela partilha da mesma substância da sua humanidade. Ela não é um ser humano inferior, não. Ela partilha da mesma humanidade que o homem. Nós falamos sobre esse assunto. Eu quero destacar, nós vivemos, eu vou abrir um parênteses aqui, nós vivemos numa época em que se fala muito de feminismo, essas coisas todas aí. E o feminismo, ele tem um discurso que é antigo e que é mentiroso. É um discurso velho e mentiroso. Eu vou ler um trechinho aqui de algo que eu pesquisei nesses dias, nesta semana, para que os irmãos entendam um pouco da realidade presente, da mentalidade presente, no que diz respeito à visão que o mundo tem da mulher, hoje em dia, que vai absolutamente contra esse conceito de uma distinção funcional, de tê-la como uma auxiliadora, achando que isso é uma desonra, isso implica a diminuição dela. Vou passar para vocês aqui. O feminismo tenta incutir na cabeça das mulheres que elas pertencem a uma classe oprimida. Não é isso? As mulheres pertencem a uma classe oprimida. Eu vou toda semana, eu ia quase toda semana na USP. E lá existem vários grupos que se revoltam contra os opressores. Eu sou um grande opressor na visão dos alunos da USP. E existem lá grupos que são grupos feministas, sempre com palavras de ordem e gritos de rebelião e pichações e cartazes, e ali se manifestando, dizendo que as mulheres são membros de uma classe oprimida. Quando o feminismo apareceu nos Estados Unidos, sua proponente foi Betty Friedan, deve ser assim que se pronuncia o nome dela, Betty Friedan. Ela morreu em 2006. Ela dizia que as mulheres americanas eram vítimas oprimidas de um patriarcado injusto que as tornava infelizes, frustradas e tristes. Seu livro de Betty Friedan, A Mística Feminina, foi escrito em 1963, A Mística Feminina, tem em português. Saiu no Brasil em 1973 esse livro. Dizia que a mulher educada para ser esposa e mãe acaba desenvolvendo distúrbios psicológicos terríveis, que vão desde a depressão até o consumismo, pois esse modo de vida tolhe sua independência. Então, a solução para a mulher não ficar deprimida e não ter problemas psíquicos terríveis, e não cair, por exemplo, no problema do consumismo e outros problemas aí emocionais, a solução para ela é ser independente. Um dos capítulos do seu livro, o capítulo 12 do livro dela, se chama O Lar de um Campo de Concentração Confortável, em que a dedicação da mulher ao lar, mesmo sendo uma dedicação que a oprime, é defendida pelo sistema dominante porque estimula a economia, aumentando o consumo. Então ela faz uma leitura econômica do papel da mulher como dona de casa e mãe.
Ela fala que a mulher se sente deprimida, porque ela não vive mais para si, ela vive para os outros. Então, muito deprimida, triste, ela se envolve mais nas suas funções domésticas, e aí ela gasta mais. Aí a economia, então, caminha. Loucuras. Bom, enfim. O que é curioso é que a mulher ocidental, na metade do século XX, até agora, faz parte da classe mais privilegiada da história humana. Eu vou falar de novo o que eu falei. A mulher ocidental, da metade do século XX para cá, faz parte da classe mais privilegiada da história humana. Nunca a história viu uma classe mais protegida e privilegiada do que a mulher ocidental no século passado e no atual. Dizer que as donas de casa são oprimidas, injustiçadas, escravizadas, é simplesmente uma grande mentira. É claro que há casos de agressão doméstica, coisas piores, mas não era disso que Beth Freeman falava. Ela se referia à dona de casa comum, a mãe cercada de filhos que vivia normalmente com seu marido. Era essa mulher que Beth Freeman dizia ser oprimida e injustiçada. Mais tarde, na década de 90, descobriu-se que ela era, na verdade, uma militante comunista, grande defensora de Stalin, comprometida com a destruição da família, defendendo inclusive o aborto. Ela nunca foi movida pelo interesse no bem da mulher, mas sim no desmantelamento do lar, a fim de que o Estado ateu se fortalecesse e dominasse as pessoas com mais facilidade. As feministas, no entanto, continuam dizendo hoje as mesmas mentiras de Beth Freeman. Muitas mulheres ainda creem nessas bobagens e o feminismo as repete sem parar. Mulheres crentes creem nisso e adotam modos de vida revolucionários em prejuízo dos seus lares. Acreditam nisso. Eu tenho que ser independente. Esse discurso da Beth Freeman, de 1960, tem sido abraçado por um vasto número de mulheres. Elas olham para o seu lar e dizem, isso aqui é um lugar de opressão. Eu tenho que me libertar. E elas então olham para os seus filhos como opressores. E olham para os seus maridos como opressores também. E elas pensam, eu sou jovem, sou bonita, tenho muitas coisas pela frente, eu tenho que me libertar desse campo de concentração. Então elas se libertam. E caem na balada. Você vê mulheres com 25, 30 anos fazendo amizade com mocinhas de 14, indo para a balada. Você olha o WhatsApp delas, está lá, amiguinha. E aí, vai hoje na balada? Participando disso, mães de família participando disso. Porque acreditam nesse discurso feminista de que a vida de uma esposa e mãe é uma vida de alguém que vive em opressão. O fato, na sequência aqui, o fato é que a adoção dessas ideias acabou tendo um efeito contrário. A mulher que tinha proteção, conforto, amparo, provisão e respeito, acabou perdendo tudo isso. Antes, elas viviam cuidando de suas casas e de seus filhos, sabendo que seus maridos cuidariam de tudo mais. No entanto, o feminismo disse que elas eram oprimidas, que precisavam de libertação. O resultado dessa libertação está aí. Elas agora passam o dia inteiro fora de casa, sendo pressionadas e assediadas por patrões desumanos, gastam horas em ônibus e metrôs lotados, deixam seus filhos em creches, crescendo longe de sua influência e desfrutando de igualdade, entre aspas. São tratadas pelos homens como se fossem homens também, sendo obrigadas a ouvir obscenidades e jamais provando a cortesia masculina, que agora, os homens, nessa conversa de igualdade, os homens se tornaram incapazes de sequer lhe ceder o lugar para sentar no metrô. São iguais. Para que eu vou dar o meu lugar no metrô para aquela senhora? Sabemos que a mulher trabalhar não é errado. Claro que não. Não é errado a mulher trabalhar, a mulher estudar. Nada disso é errado. E as irmãs devem fazer isso. Mas a ideia de que ser dona de casa e mãe a torna inferior, ou deprimida, ou emocionalmente doente, muitas vezes está por trás
da ação da mulher que começa a trabalhar. E isso é fruto da visão feminista, mundana e ateísta de Beth Freeman. Algo que os crentes devem rejeitar com todo vigor, pois a Bíblia exalta a figura da mulher que é mãe e dona de casa, atribuindo a ela um papel central na vida de outras pessoas. Vocês devem ler em casa Tito 2, 3 a 5, que mostra a importância da mulher como esposa e como mãe, em Tito 2, de 3 a 5. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, irmãos, porque há moças aqui, há jovens senhoras aqui, que podem cair nessa velha mentira. É uma mentira que já tem mais de 50 anos e que tem sido repetida e repetida e repetida. Se você, mulher, quiser ser feliz, você deve fugir das funções domésticas e das funções de mãe. Fuja disso, porque a liberdade e a realização estão na raiz da sua saúde emocional e da sua felicidade. A independência em todos os aspectos está na raiz da sua real felicidade e da sua saúde emocional. E isso é uma imensa lorota. Os homens têm independência profissional, e tinham na época. No entanto, nós vemos frustração no coração de todos, de homens e de mulheres. O que supre, o que cura a frustração, a infelicidade, a tristeza na vida, a angústia no viver, não é a independência do lar. Como essa escritora sugere, especialmente no capítulo 12 do seu livro, ela realça isso. A mulher tem que se libertar para ter essa saúde emocional, tem que ser independente para ter essa saúde emocional, se realizar. O que traz realização não são essas coisas. Os homens sempre tiveram isso. E há suicídio mais entre os homens do que entre as mulheres. A frustração, a depressão, a tristeza entre os homens, assim como entre as mulheres. Não são essas coisas que produzem satisfação no coração. O Senhor Jesus Cristo disse, ensinou o que traz satisfação ao coração. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Se alguém crer em mim, ele disse, rios de água viva fluirão do seu interior. Rios de água viva. Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim nunca terá fome. Aquele que vem a mim nunca terá sede. Eu vou matar a sede da sua alma. O Senhor é o pão da vida. Não é uma mudança, não é revolução na mentalidade da mulher que vai fazer com que ela se sinta satisfeita, feliz e realizada. Não. Nós vemos a realidade. 50 anos se passaram desde que esse livro foi escrito. 50 anos se passaram desde que esse livro foi escrito. E o que nós vemos? Nós vemos os consultórios dos psicólogos e dos psiquiatras cheios de mulheres envolvidas nesse modelo de vida, buscando realização, buscando felicidade e se sentindo frustradas, tristes e amarguradas, descobrindo que a solução que esse livro apontava é mentirosa. Ninguém mata a sede com a água que esse livro, a mística feminina, ofereceu às mulheres daquele tempo e ainda as feministas oferecem hoje em dia. O texto prossegue e o texto fala, abre uma digressão no versículo 19, há no versículo 18 então essa visão, para que haja um relacionamento realizador, é necessário que o casal entenda essa distinção. As mulheres devem entender que são auxiliadoras e devem realizar essas funções com vigor e com orgulho santo, porque é uma função nobre.
Os homens devem entender que são líderes na casa, não devem abrir mão dessa posição de líderes da casa. Isso está presente aqui nesse texto e um relacionamento completo envolve isso. Eles também devem entender que são iguais no sentido ontológico. Eles participam da mesma substância de sua da humanidade. São humanos igualmente, e por isso não deve haver desprezo um pelo outro. O texto do versículo 19 fala: vendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais. Há uma digressão aqui. Agora ele começa a falar sobre a criação dos animais. Por que ele vai falar isso? Para valorizar a mulher. O que vai acontecer agora? O autor vai narrar a criação dos animais, para mostrar que entre os animais, ninguém poderia suprir a necessidade do homem. Ou seja, o texto está mostrando que as mulheres são mais importantes do que os animais. Você vai dizer, mas eu já sei. É claro, você sabe. Mas em sociedades antigas, pelas quais o livro de Gênesis passou, e entre as quais o livro de Gênesis nasceu, era importante afirmar isso. As mulheres não são animais. As mulheres não podem ser classificadas no mesmo nível dos animais como a sociedade sem Deus as consideram. Como objetos, como coisas, como gado. Não. As mulheres devem ser vistas como criaturas de Deus, feitas da mesma substância do homem e, portanto, desfrutando da mesma dignidade do homem. E é a partir daí que nós devemos realçar a ética do relacionamento matrimonial. Eu estou dizendo isso para vocês porque, em virtude, e agora mencionando um outro problema, falei sobre o feminismo que marca a mentalidade do mundo moderno, mas agora olhando para uma outra filosofia moderna também, que é o evolucionismo, todos os seres humanos são animais. Nós somos todos animais. Quando as meninas, minhas filhas eram pequenas, nós assistíamos um programa infantil chamado Zubumafu. Eu não sei quem lembra desse programa, o Zubumafu. O Zubumafu era um lêmure. E havia uma musiquinha no começo, porque o lêmure, ele explicava os bichinhos que havia na floresta, mostrando como que era a vida deles, as suas características, tudo mais. Esse era o Zubumafu. O nome até feio, né? O Zubumafu, mas eu guardei esse nome, enfim. Minhas filhas gostavam de assistir. Né? E quando tinha a música de abertura do Zubumafu, né? Ele cantava assim: somos todos animais. Aí continuava a música. Somos todos animais. E as minhas filhinhas lá cantando: somos todos animais. Eu olhava aqui, peraí, como? O que é isso? Elas cantando lá, né? Somos todos, fazendo coro em casa. Né? Somos seus animais, né? As orelhinhas já pontudinhas, os dentinhos já crescendo, as garrinhas já, né? Somos todos animais, né? E se o papai não entra na jogada, ia virar bicho mesmo, né? Ia virar, se a cinta não come solta em casa, vira bicho mesmo, né? Então, comeu solto para virar gente, né? Animal não era não, e tinha que aprender a ser gente. Enfim, o fato é que essa é a filosofia que é implantada na cabeça dos pequenininhos desde cedo. Somos todos animais. E se nós somos todos animais, então nós podemos buscar no mundo animal padrões éticos. Se você vai dizer, não, isso não é possível. Sim, é, e fazem isso. Nós vemos isso na mídia, e vemos isso na boca das pessoas. As pessoas buscam padrões éticos para o casamento no mundo animal, no zoológico. O discurso é o seguinte: olha, observe os animais. Os animais, eles não são monogâmicos. Os animais, eles se relacionam, os machos se relacionam com várias fêmeas, isso é natural. E as fêmeas se relacionam com vários machos, isso é natural. E elas têm filhotes de vários machos, e assim caminha a natureza, e não há problema nenhum com isso, e nós somos animais também.
Então nós temos que aprender a ética da natureza, a ética do zoológico, a ética da floresta. Somos todos animais, vamos aprender então com esses animais. Eu tive um amigo durante os meus tempos de acadêmico de direito, que ele era infiel à esposa, e estávamos tendo aula com um padre sobre ética, e o padre falando sobre a ética matrimonial. Os irmãos sabem que a ética matrimonial na Igreja Católica é muito elevada, pelo menos era. Agora, com a elevação do padre Chiquinho, tudo desabou, né? Porque o Papa Chiquinho acabou com tudo, né? A ética matrimonial na Igreja Católica está indo para o ralo com esse maluco aí que só diz tolices, né? Uma atrás da outra. Mas, em outros tempos, a ética matrimonial na Igreja Católica era muito elevada. E o padre, ali era uma faculdade católica, ele falava sobre o casamento. E um amigo meu se levantou e dizendo, olha, não, mas note bem, o homem é um animal que não é fiel. O animal fiel é o pinguim. Se você olhar o mundo animal, o pinguim é fiel. Eu olhei para trás e falei, você já assistiu Batman? Se é para se basear em tolices, então vamos em frente. É para o mundo animal que você olha para construir sua ética? Ok, vamos em frente então. Vamos em frente. Só que não vamos ser seletivos. Vamos acolher toda a ética animal. Você sabia que no reino animal há assassinatos? Que há mães que comem filhotes? Que há mães que abandonam filhotes defeituosos para morrer? Vamos seguir a ética animal? Vamos em frente? É natural. É natural a mãe devorar filhotes. É natural a mãe, os pais, abandonarem filhotes defeituosos. Isso é natural. Está na natureza. É a ética da floresta. Vamos em frente? Vamos abraçar essa ética? Aí os evolucionistas param. Nesse momento não. Eu vou abraçar a ética naquilo que é conveniente à minha imoralidade. Os gorilas têm várias... Como é que é o feminino de gorila? Várias gorilezas. Então eu também vou ter várias mulheres. A ética natural, desde que conveniente para mim é a imoralidade. A grande verdade, o texto mostra, é que há uma distinção entre o casal humano e os animais. E a ética matrimonial deve ser construída sobre a realidade de que não há um correspondente no universo criado por Deus que possa substituir em aspecto nenhum a pessoa que está ao meu lado. Eu não posso me relacionar com a minha esposa, ou não posso me relacionar com o meu cônjuge, olhando para os macacos, os pinguins ou os cachorros. Não. Eu devo me relacionar com o meu cônjuge, levando em conta a grande dignidade da qual nós dois partilhamos como imagem e semelhança de Deus, participando da mesma natureza humana, que é elevada à categoria de santa, de digna, pela razão do próprio Criador ter nos criado assim. E aí sim, a minha ética matrimonial poderá ser construída, não olhando para ratos, macacos e morcegos por aí afora. Mas muito bem, nós prosseguimos. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O homem está em silêncio. Vocês podem perceber o silêncio do homem? A narrativa simplesmente relata o que aconteceu, mas o homem não fala. O texto diz que ele fala, mas não abre aspas para reproduzir a sua fala. Apenas diz que o homem foi dando nome aos animais e percebendo, notando, sendo já preparado, já adquirindo a percepção de que o que ele precisava, aquilo de que ele precisava, não poderia ser encontrado em nada
que havia em todo o universo. A mulher aparece então como o bolo, a cereja do bolo, como presente máximo, inigualável em seu valor para o homem, em todo o universo. O texto então diz que o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Isso se refere a uma noite de reparação do cansaço. O homem dormiu profundamente. O texto diz, e este adormeceu. Enquanto o homem adormece, enquanto o homem dorme, Deus começa a trabalhar. Esse sono é uma anestesia. É a primeira anestesia da história. Porque a primeira cirurgia da história vai ser feita agora. O Senhor é o grande cirurgião. E Ele vai trabalhar para a felicidade plena, para a realização plena do homem agora. O texto diz que o homem adormeceu e o Senhor então tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. Muitos comentaristas tentam explicar o que significa isso. Isso aconteceu de fato, isso é história. O Senhor fez isso. Isso não é simbólico, isso não é um mito. Esses fatos aconteceram no tempo e no espaço, num lugar, no Jardim do Éden. Ali onde nós já estudamos a localização geográfica, muito provavelmente no lado leste da Turquia, próximo das nascentes do rio Tigre e do rio Eufrates. Isso aconteceu lá. Adão adormeceu e o Senhor abriu o seu lado e tirou do lado dele uma costela e fechou o lugar com carne. O Senhor fez isso. E por que Deus fez isso, tirou do homem uma costela? Os rabinos falaram muito sobre isso, os pastores falam muito sobre isso, mas a visão mais popularmente conhecida é a de Tomás de Aquino, um teólogo do século XIII. Tomás de Aquino disse o seguinte, que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para que ela não fosse a chefe dele. Não? Deus não tirou a mulher dos pés do homem para que ela não fosse o capacho dele. Notem aí os dois erros que são cometidos hoje em dia nos relacionamentos conjugais. Há relacionamentos em que a mulher é a cabeça e há relacionamentos em que a mulher é o capacho. Os dois modelos estão errados. Tanto o casamento em que a mulher é a cabeça, como o casamento em que a mulher é o capacho. Deus tirou a mulher do lado do homem, da sua costela, para que ela fosse a sua amiga, ao seu lado, sua companheira, sua auxiliadora, andando ali, lado a lado com ele. Por isso Deus tirou a mulher da costela do homem e fez então uma mulher. Há um outro fator importante aqui. Nós estamos dizendo que a provisão para um relacionamento pleno, um relacionamento realizador, para que isso aconteça, é necessário que reconheçamos que há funções diferentes num casamento, a mulher auxiliadora, o homem o cabeça. É necessário que haja o reconhecimento da igualdade dos dois. É necessário que haja o reconhecimento de uma ética construída sobre a dignidade de ambos e não sobre outras coisas. E agora vem mais um fator importante também. Para que um relacionamento seja pleno, é necessário que esse relacionamento seja heterossexual. Deus fez Adão e Eva. Não fez Adão e Ivo. Foi Adão e Eva. E Ele queria com isso suprir plenamente a necessidade emocional, intelectual, mental
mental daquele homem com uma mulher. Eu sou um homem. Eu não posso ter a minha solidão plenamente suprida através de um relacionamento com outro homem, com um amigo meu, ou mesmo e muito menos num relacionamento homossexual que detrata o caráter da pessoa e traz profundas marcas de desonra e vergonha sobre a história de alguém. Não posso. Isso não vai trazer realização, felicidade para mim. Nem mesmo a amizade próxima, masculina, não produz isso. O que faz com que um relacionamento realmente supra as necessidades emocionais de alguém é, entre outras coisas, o fato desse relacionamento ser heterossexual. A mulher precisa ao seu lado, para se complementar plenamente, de um homem. De alguém que lhe sirva como protetor e guia e líder. Ela precisa de um homem. E o homem, não menos do que ela, precisa de uma mulher. Os jovens aqui que estão solteiros devem desde já orar a Deus dizendo: Senhor, dá-me uma esposa, dá-me um esposo. Essa é uma das questões mais importantes da vida. É impressionante como a juventude hoje em dia vê essas coisas com um olhar de certa banalidade. E levam isso na brincadeira. Não façam isso. É no seu cônjuge que esses elementos emocionais de que estamos falando aqui, que nem o próprio Deus decidiu suprir, é no seu cônjuge que esses fatores serão supridos, que essas necessidades serão supridas. Você precisa, moça, de um rapaz, de um homem de verdade, um líder da sua casa, do seu lar, da sua vida. E você, moço, precisa de uma esposa de verdade, uma mulher, uma auxiliadora que se coloque ao seu lado, não que entre em competição com você, mas que esteja ao seu lado. É isso que vai fazer do relacionamento de vocês um relacionamento pleno. Hoje em dia tudo virou de perna para o ar. Nós ouvimos falar sobre casamento homossexual. Isso é uma contradição de termos. Não há como existir casamento homossexual. Eu li um blog de uma moça. Eu nunca vi algo assim. É algo assustador. Ela diz coisas no seu blog. Eu não vou falar o nome dela, mas ela é socióloga, militante feminista, jornalista e escritora. E ela escreveu algumas coisas aqui, falando sobre esses assuntos que estão em voga hoje em dia, sobre identidade de gênero. Porque quando eu digo que você precisa de uma mulher, é necessário esclarecer isso direitinho. O que significa isso? E quando eu digo você precisa de um homem, é necessário hoje em dia esclarecer isso também. Porque o ser homem e o ser mulher é algo que não está dentro dos limites da decisão do indivíduo. Ninguém pode decidir ser homem ou decidir ser mulher. Isso somente Deus decide. Isso é uma questão cromossômica. Não é uma questão de decisão pessoal. As pessoas nascem ou homem ou mulher. Você vai dizer: pastor, essa é a coisa mais óbvia que eu já escutei. Ah, é? Esperem o que eu vou ler daqui a pouco. Vocês verão como os jovens estão sendo educados hoje em dia. Mas a grande verdade é essa: quem define quem é homem e quem é mulher é Deus. Deus fez alguém do sexo masculino e fez uma mulher, alguém do sexo feminino. E é assim até hoje, é Ele quem define isso. Mas vejam o que o mundo está pensando hoje em dia. Essa moça, ela escreve o seguinte:
Na semana passada, esse artigo é de 2013. A coisa já aumentou muito mais, cresceu muito mais. Na semana passada, uma mulher foi expulsa do vagão exclusivo no metrô do Distrito Federal, porque os seguranças do metrô decidiram que ela não era mulher. Há vagões de mulheres em algumas capitais, há vagões de metrô que só são usados por mulheres. Parece que tentaram fazer isso em São Paulo, não sei se São Paulo tem isso, não tem isso não, né? Não tem. Tem em São Paulo? Vagões só para mulheres? O primeiro e o segundo vagão só para mulheres. É para evitar assédio e tudo mais, esse tipo de problema, então tem lá. No Distrito Federal tem aí os vagões só para mulheres. É opcional, a mulher entra lá se ela quiser, não é obrigado ela entrar no vagão de mulher. Mas o homem não pode entrar. O homem não pode entrar no vagão de mulher. Claro. E alguém entrou lá dizendo que era mulher, e não era. E os seguranças tiraram ele de lá. Não, você não é mulher, e tiraram de lá. Agora veja a sequência. A definição dessa categoria, mulher, não é nada simples. E filósofas, antropólogas e militantes feministas de diversas áreas e profissões debatem exaustivamente a questão há décadas. Eu vou ler de novo isso aqui. Deve ser um debate feito num hospício. Eu já fui em vários hospícios. E só pode ser, meu Deus, só pode ser um debate feito num hospício. Vejam, a definição de mulher não é nada simples. E filósofas, antropólogas e militantes feministas de diversas áreas e profissões debatem exaustivamente a questão há décadas. Dá para resolver isso fácil. Vá aqui na classe das crianças de 3 anos, elas sabem o que é uma mulher. Não precisa debater filósofos e sociólogos debatendo o que é mulher. Você sabe o que é mulher. E aí prossegue, piora a situação. Certamente, na legislação dos vagões não há uma definição sequer sobre o que qualifica alguém de mulher e, portanto, dá acesso ao tal vagão exclusivo. A classificação acaba sendo feita arbitrariamente pela aparência. Mas é a aparência que define se alguém é ou não mulher? Definitivamente não. E aí vem. O que define o gênero das pessoas é a identidade que cada um constrói para si com o passar dos anos. Você, com o passar dos anos, fala, agora vou ser mulher. E você desenvolve essa visão, e com o passar do tempo, você então vira mulher. E ela prossegue, eu não vou ler o resto aqui, mas ela diz que essa decisão que a pessoa toma ao longo da vida pode mudar, não é definitiva. Então você pode ser mulher e decidir, com o passar do tempo, ser homem. E fica 10 anos como homem. Depois você fala, acho que eu vou... Esse mundo é muito machista, vou ser mulher agora. E vira mulher, depois desvira, vira homem de novo. Irmãos, esse povo ficou louco. Essa gente é louca. Essa gente perdeu de vez o juízo. Quem escreveu isso aqui é uma jornalista, uma socióloga, uma moça inteligente, mas uma moça louca. Como pode alguém dizer isso? Hoje sou homem, amanhã virou mulher e você tem que me respeitar. Eu escrevi um comentário sobre isso. Deus define se alguém será homem ou mulher. Se um homem ao longo da vida, são coisas tão óbvias, se um homem ao longo da vida decide se mutilar, enxertar seios, mudar seu nome para Cassandra, ou se vestir como mulher, isso em nada mudará o seu sexo.
Será apenas um homem mutilado, usando saia. Ele jamais irá ao ginecologista para resolver problemas menstruais. Nunca vai ovular e terá problemas com a próstata com o passar do tempo. É o que vai acontecer. Esses transexuais que estão por aí, que são pessoas mutiladas com sofisticação, quando ficarem velhos, vão ter que passar por exames e talvez até cirurgias da próstata. Eles não vão ao ginecologista, não, são homens mutilados. Se ele for morto e acharem o seu esqueleto anos mais tarde, os peritos dirão que se trata do esqueleto de um homem. Não há como escapar disso. O fato de alguém pensar algo sobre si não muda a sua realidade. O que pensamos que somos não muda o que somos. O que dizemos que somos não altera o que somos. Se alguém diz que é um papagaio e se pinta de verde, isso não o transforma num papagaio. Isso é óbvio. Mas o mundo em que vivemos enlouqueceu. São loucos. Perderam totalmente o juízo. Hoje temos que explicar essas coisas. Coisas óbvias, que não mereciam o nosso tempo. Temos que dizer isso para as pessoas. Tudo isso por causa do desvirtuamento que o pecado causou na mente dos homens. Verdades elementares. Verdades básicas. Coisas de crianças, da primeira infância, têm que ser reafirmadas hoje com vigor. E sob os protestos dessas pessoas aqui. Dizendo, não, isso está errado. Se eu quiser agora virar um homem, eu posso me identificar assim, e eu vou decidir ser homem, eu vou ser homem, ponto final. Loucura completa. O relacionamento completo. O relacionamento realizador é um relacionamento entre homens e mulheres. De fato. Não o conceito mundano de homem. Não o conceito mundano de mulher. Mas o conceito bíblico de homem e mulher. E o texto prossegue. E agora vem no versículo 23. Vejam. E disse o homem. É muito interessante esse momento. É um momento solene. Porque o homem não falou até agora. Agora ele vai falar. E o que ele vai falar? O que ele vai falar agora é uma poesia. Sabiam disso? O que vem agora são versos. O homem vai enunciar um verso. Isso é lindo demais. Isso é muito lindo. É por isso que as mulheres gostam de poesia, de romantismo. Porque a mulher, quando o homem abriu a boca e ela ouviu as primeiras palavras do seu marido, as primeiras palavras que ela escutou foi uma poesia. Foram uma poesia. Ele olhou para ela e, imaginem, o poeta Adão, o Vinícius de Moraes edênico. Ele olha para ela e diz: esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Essa foi a poesia que ele fez. Essa foi a poesia que ele enunciou. Ele disse essa poesia para ela. E é interessante isso, porque o que nós temos aqui é, na realidade, uma cerimônia belíssima. Nós vemos o Senhor trazendo a mulher ao homem. O texto diz no versículo 22, ele trouxe a mulher ao homem. É um ato solene. Dizem que é por isso que nas cerimônias de casamento a noiva é trazida ao homem. Dizem que é por causa disso que os cristãos desenvolveram esse costume da noiva ser trazida ao homem, para ser entregue a ele. É um ato solene, e o primeiro ato solene nesse sentido foi feito aqui no Éden. O Senhor trouxe a mulher ao homem numa cerimônia matrimonial.
E o homem então recebe a esposa. E quando ele recebe a esposa, ele então enuncia uma poesia. Mas não é uma poesia qualquer. A poesia que ele enuncia é uma poesia pactual, que realça a igualdade entre eles, o parentesco, o vínculo entre eles. E é importante notar isso aqui. O relacionamento conjugal, para ser um relacionamento que traz satisfação, é necessário que os cônjuges entendam a natureza pactual dessa relação. É necessário que eles entendam que são parte um do outro. É necessário que eles entendam que há igualdade entre si, uma igualdade substancial. Então, quando isso acontece, então o relacionamento desse casal se torna um relacionamento realmente significativo. O homem olha para ela e enuncia então essas palavras, e são palavras que evocam o contexto do pacto. Está dizendo, eu e essa mulher temos uma grande afinidade, somos parte um do outro. E ela vai se chamar varoa, porque do varão foi tomada. O que significa isso? Há um jogo de palavras aqui. A palavra homem, no texto aqui é ish. E a palavra mulher é Ishá. Então ele diz, eu vou dar a ela o meu nome. E o nome na Bíblia envolve a própria pessoa. Eu vou dar de mim mesmo a ela. Eu sou Ish. Ela será Ishá. Eu estarei nela e ela em mim. Nós seremos um só. E é o que diz o versículo seguinte, e os dois se tornam uma só carne. Eu sou Ish, você é Ishá. Parte de mim está em você. Parte de você está em mim. Nós somos um. Mas há mais, há algo mais aí. O sufixo a de Ish, Ishá, que é acrescentado em Ish, Ish vira Ishá. Esse sufixo ele aparece mais tarde, no capítulo 3, quando Deus fala para Adão, Adão, você vai para Adamá. Adão, você vai para a terra. Adão, Adamá. Adão, você vai para Adamá, para a terra. Há um joguinho de palavras aqui semelhante no capítulo 3. E nesse joguinho nós aprendemos que esse sufixo a tem também o sentido de direção. Adão vai para Adamá. Adão é pó. Adão é Adamá. E Adão vai para Adamá. E se tornará Adamá. E permanecerá ali, sendo Adamá. Tu és pó. E ao pó tornarás. É feio isso. Mas antes disso acontecer, há um jogo semelhante aqui. Você é Ishá. É na sua direção que eu vou. Eu sou Ish. E vou na sua direção. E vou na sua direção para ficar. E vou na sua direção para que eu me torne um com você. Como serei pó, serei um com você também. O relacionamento que realiza é o relacionamento em que o homem se levanta e vai na direção da sua mulher e a toma e se faz um com ela e percebe que ali é o seu lugar definitivo. Adão vai para Adamá.
definitivamente. Ish vai para Ishá, definitivamente. E ali, Ish e Ishá se tornam um só, realizados, felizes, para sempre. Você quer ter um relacionamento realizador? Quer? É necessário ter esses conceitos em mente. Olhar para o seu cônjuge, olhar para ela e dizer: você é o meu destino final. Você é a minha meta final. Em você eu cheguei e aqui ficarei para sempre. Você é o meu alvo até o fim. Parte de mim está em você e você é parte de mim. Não há como desfazer isso. Você é o meu alvo, o meu rumo, a minha meta, o meu norte, o meu destino. É o que você é para mim. E isso dará, essa visão dará ao relacionamento satisfação. Os casais hoje em dia não são assim. Um não é a meta do outro. Eles não andam assim. Um na direção do outro. Eles andam assim. Ish e Ishá deveriam estar indo na direção do outro. Mas eles se afastam. E aí a tristeza, insatisfação e angústia. Não era esse o propósito de Deus. Ish deveria olhar para Ishá, ir na direção dela e fazer dela, ambos fazendo um do outro, o seu porto final, o seu destino, o seu norte, para sempre. E quando a poesia acaba, então o versículo 24 interrompe a poesia porque Deus fala. Como é que eu sei que Deus fala? Porque Jesus, em Mateus 19, disse que foi Deus quem falou nessa hora. Agora Deus irrompe no meio da cerimônia. É o ministrante, é o celebrante que vai falar. E ele diz então: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui então, nós vemos uma fidelidade pactual sendo declarada por Deus aqui. O homem deixa pai e mãe. Ele agora tem uma outra prioridade na sua vida. É sua mulher. Não é mais o seu pai, não é mais a sua mãe. É a sua mulher. Ele torna a sua mulher a sua prioridade número 1. Ele se une a ela. E aqui existe a necessidade de fidelidade. A fidelidade monogâmica. E os dois se tornam um só. Os dois se unem para sempre. Como diz o Senhor Jesus, até que a morte os separe. Na provisão de Deus para um relacionamento completo, portanto, deve existir hierarquia, a mulher deve ser auxiliadora. Deve haver interdependência, nada no universo pode substituir o cônjuge, nada. Deve haver heterossexualidade, Deus fez homem e mulher, e é isso que supre a necessidade de ambos. E deve haver fidelidade pactual, os dois uma só carne, ele deixando os seus pais e se unindo à sua mulher. Nenhuma dessas coisas, nada disso, existe nos casamentos dos incrédulos. Nada disso. E por isso, o casamento dos incrédulos é um fracasso. Não há hierarquia, as mulheres não entendem o seu papel, os homens não entendem o seu papel. Não há interdependência, não. Eles não reconhecem a necessidade que tem um do outro e buscam, inclusive em outros braços, o conforto. Heterossexualidade é um conceito que está se deteriorando mais e mais. E fidelidade pactual tem sido abandonado também. Algum tempo atrás, uma jovem me procurou dizendo que estava muito frustrada com seu casamento, porque o seu marido
dava mais valor à própria mãe do que a ela como esposa. E fui procurado também por jovens, por homens, casados, jovens também, dizendo que estavam frustrados, porque a sua esposa dava mais valor à mãe e ao pai do que a ele próprio como marido. Não haviam aprendido a fidelidade pactual que deve marcar um relacionamento realizador. Esse relacionamento realizador, marcado pela fidelidade pactual, envolve deixar pai e mãe e se unir à sua esposa, e os dois serem uma só carne. Irmãos, são esses os princípios que nós encontramos sobre relacionamento conjugal nesse texto de Gênesis 2, 18 a 24. Sem esses princípios, hierarquia, interdependência, heterossexualidade e fidelidade pactual, o lar vai desabar. Você deve olhar para o seu lar, deve avaliar o seu lar, o seu casamento, e ver se esses princípios estão reinando ali. São os princípios divinos, são os princípios da palavra de Deus. O mundo se insurge contra cada um deles. Tape seus ouvidos em relação a esses ataques do mundo. Ouça a palavra de Deus na preservação desses princípios, e ouvindo a palavra de Deus na preservação desses princípios, você poderá construir um casamento realizador, um lar equilibrado e um lar feliz, conforme o Senhor quer. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque a sua palavra nos ensina sobre o lar, o casamento, a família. E nós louvamos o seu nome porque essas coisas nos protegem de perigos terríveis. Nos protege de pensamentos mundanos. Nos protege de filosofias satânicas, destruidoras. Nós mencionamos algumas delas aqui. Filosofias que enganam, que mentem, que destroem. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor impeça que nós sigamos esses caminhos tão escuros e mentirosos. E que o Senhor abra o nosso coração para que a verdade da sua palavra seja real para nós. E nos edifique e seja o alicerce sobre o qual construamos nossa vida. Há muitos casais aqui, há muitos jovens aqui. Faça com que esses princípios norteiem a vida de cada um dos seus servos, para que tenhamos e desfrutemos de relacionamentos realizadores, completos, na sua presença, como o Senhor idealizou. Ó Deus, ajuda para que haja reconstruções, para que haja mudanças. E desse modo, ó Deus, os lares da nossa igreja sejam fortalecidos por essas coisas que aprendemos nesta noite. Nós pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus. Amém.